Irmãos, a paz de Deus. Seja bem-vindo a mais um testemunho glorioso. Se deseja compartilhar seu testemunho e ser ouvido por milhões de pessoas no YouTube, o número para envio está disponível no vídeo. Agora, vamos ouvir essa maravilha na comunhão e deixe seu pedido de oração nos comentários. Tão somente se eu for um filho firme e fiel à sua palavra, tenho a certeza que com os santos herdaremos a coroa da vida eterna. Na presença de Deus, diante da querida Irmandade, dando graças a Deus pelas poucas que o Senhor tem nos dado, dando graças a Deus pelo emprego que tem preparado, através dele tenho suprido a minha necessidade. Dando graças a Deus pelo ministério que o Senhor nos confiou, dando graças a Deus pelas lutas e pelas provas, porque através delas o nome de Deus é glorificado. Irmãos, muitas são as obras e muitas são as maravilhas. Glória a Deus. Mas tem sempre aquelas obras que nós contamos, não para o nosso engrandecimento, mas é para mostrar a misericórdia de Deus na nossa vida. Porquanto, querida Irmandade, Deus não nos deu o privilégio, muito menos a sorte, de nós nascermos num lar cristão. E nós nos lembramos, quando éramos crianças, o nosso pai assegurar a nossa mãozinha e levar numa casa de oração. Então, queridos irmãos, quando crescemos sem conhecer Deus, sem conhecer Jesus Cristo e sem conhecer a salvação, louvo e agradeço a Deus quando eu tinha mais de 30 anos, para mim tinha a vida formada, tinha as ideias formadas, mas foi aí que Deus começou a me mostrar quem me conhece e começou um plano na minha vida. Agradeço a Deus que no ano de 2000 o Senhor me deu a graça e eu pela primeira vez entrei numa casa de oração da congregação cristã. No ano de 2001 o Senhor me chamou para as águas do Santo Batismo. No ano de 2002 o Senhor levantou eu no meu primeiro ministério, porteiro na casa de oração. No ano de 2003, o Senhor tem me levantado como secretário da igreja. No ano de 2004, o Senhor tem me levantado como cooperador de isso ministerial. No ano de 2005, o Senhor selou a minha alma com a promessa da vida. No ano de 2009, a misericórdia do Senhor nos alcançou e fui levantado como ministério de ancião. Junto com a querida Irmandade, nós servimos a Deus ali naquela nação. Queridos irmãos, agradeço a Deus pelo nome de crente. O Senhor colocou um desejo no coração muito grande de servir a Deus. E assim, queridos irmãos, terminou o mês, recebi o salário e eu propus no meu coração servir a Deus. Separei a parte para casa, entreguei a parte para casa e sobrou apenas um bocadinho. E esse bocadinho não dava para cumprir o desejo do coração, porém o desejo que eu tinha no coração, louvo e agradeço a Deus que eu saí e telefonei para um colega que mora num estado a cerca de 1000 quilômetros da minha terra. Irmão, naquela altura estava a terminar a guerra, as estradas estavam cheias de buracos por causa das minas e das bombas e era muito perigoso viajar. Mas louvo e agradeço a Deus que o meu colega me atendendo, ele disse para mim, vai para um aeroporto especial, chega lá muito cedo e lá vão te chamar e você vem para aqui. Daquele lugar onde ele mora, para a província, o estado que eu queria ir,
eram apenas 360 quilômetros. Irmãos, acordei às 4h30, me preparei rápido e eu fui para aquele lugar que eu tinha que chegar às 6 horas. Irmãos, e quando eram 6 horas, eu estava naquele lugar. Irmãos, ficamos muito tempo de pé. Aquela porta se abriu às 7 horas. E quando a porta se abriu, veio um moço com um papel na mão. E esse papel tinha talvez 6 nomes. E ele começou a chamar os nomes. Louvo e agradeço a Deus, também chamou meu nome. E nós entramos seguimos ele. E quando ele chegou dentro do aeroporto, colocou nós dentro do avião. E nós ficamos à espera. Aquele avião não deu partida. Ficamos muito tempo à espera. Porém, mais tarde, veio um carro e parou ao lado do avião. E quando parou ao lado do avião, desceram 2 senhores. Eles tinham terno, gravata, e estavam bem apresentados. Os senhores desceram e subiram no avião. E aquele avião deu partida e começamos a voar. Quando nós chegamos no meio da viagem, os senhores deixaram seus lugares e vieram ter comigo e começaram a perguntar quem eu era, o que eu fazia, o que eu ia fazer naquele lugar, onde é que eu trabalhava, se eu tinha família naquele Senhor lugar. da glória. Irmão, eram perguntas muito pessoais, mas o Senhor colocou uma paciência muito grande e eu, aleluia, respondi a todas as perguntas. Irmão, depois fez o sinal que o voo ia pousar e eles tiveram que sentar. E quando eles foram sentar, eu pensei, nunca mais quero ver esses senhores na minha vida. Senhores sem educação, mas eles foram no lugar deles. Aquele avião pousou e quando pousou, irmão, nós vimos que havia um tapete vermelho aí embaixo e ainda havia 2 filas de pessoas. E quando abriu a porta, uma moça muito rápido subiu no avião e disse, ninguém desce. E aleluia, os 2 senhores levantaram e começaram a descer. E nós víamos da janela, eram recebidos com honras protocolares. Um fazia uma vênia, um fazia outra vênia, e os senhores passavam naquele tapete vermelho. E nós daí dentro a ver. E foram, desapareceram numa porta onde estava escrito protocolo. Queridos irmãos, nós pensamos que havíamos de descer. E quando levantamos para começar a descer, aquela porta do protocolo abriu. Saiu uma moça correndo, subiu no avião e disse, ninguém desce. Irmão, e todos nós voltamos a sentar. E a moça apontou para mim e disse, você desce. E eu comecei a descer, pedi o protocolo para se formar, e eu comecei a passar sobre aquele tapete. E começaram as mesmas honras protocolares que fizeram para o Senhor, começaram a fazer para mim. Um fazia uma vênia, um baixava de uma maneira, e eu aí passava no tapete vermelho. Queridos irmãos, e me levaram também naquela sala escrita protocolo. E quando eu entrei, encontrei os 2 senhores. Irmãos, estavam a tomar um café da manhã. E eu olhei para a mesa, tinha tudo, tinha pão, bolo, leite, presunto, fruta, tinha tudo. E eu estava desde as 4 horas da manhã sem comer. Eles perguntaram se eu queria comer, eu disse que queria. Irmão, eles disseram, vem para a mesa. Eu cheguei na mesa, eu queria comer tudo. E servia o chá, comia, servia o leite, bebia, comia a fruta. E eles perguntavam para mim, já chega? Eu disse, ainda não chega. Aquele fui comendo, irmandade, aleluia, depois de ficar Senhor da glória. Eles perguntaram, você vai para onde? Eu disse, vou para a cidade. Tem carona? Eu disse, não conheço ninguém. Irmão, levaram-me numa caravana de carro e o carro em que eles subiram, puseram eu dentro daquele carro e levaram até a cidade. Antes de irem para algum lugar, levaram eu no meu destino. Irmão, e quando eu cheguei no destino, os meus colegas saíram correndo, ficaram todos assustados e perguntaram como é que você veio. Eu disse, vim naquela caravana. Conhece de quem é aquela caravana? Eu disse, não, eu o governador e o vice-governador. Deus
Deus, queridos irmãos, nunca mais realmente encontrei-me com esses senhores. Mas uma coisa eu digo, o café da manhã de governante é chique, irmão. Agradeço a Deus, querida irmandade, que chegou a altura de viajar. Eu tinha que andar 360 quilômetros. Os meus colegas me levaram num ponto. A guerra tinha acabado, terminado, como eu disse, e não havia ponto de ônibus. Era um parque, um lago. E quando para um carro, todo mundo soube. Quem conseguiu um lugar viajou, e quem não conseguiu lugar espera outro carro. E eu, quando cheguei naquele lugar, não tinha nenhum carro. Queridos irmãos, de repente, aleluia, outra de comunhão, o meu chefe disse para mim, não tem nenhum carro, vamos passear, você não conhece essa cidade tem muitas festas, tem muita coisa boa. Irmão, eu fiquei muito triste com aquelas palavras do chefe, só sei que nós saímos daí, não sei o que aconteceu, saímos por uma estrada e pela outra estrada voltamos e havia um carro parado, irmão, e o carro estava totalmente lotado. Irmão, meu chefe foi ter com o motorista e disse, eu quero que o meu colega viaja. O motorista olhou e disse, não tem lugar para o teu colega, olha a confusão, olha a bagunça que está. Mas ele olhando para mim disse, não tem um lugar. Pegou uma pasta que estava no banco da frente e disse, o teu colega viaja aqui no lugar. Então, eu agradeço a Deus que o Senhor preparou o melhor lugar para mim viajar. Irmão, chegamos lá na província do Luena, o Senhor deu a graça de nos alegrar. Nos congregamos, o Senhor passou, visitou bastante e chegou o tempo de voltar, começar a fazer a viagem de regresso. Irmão, eu tinha que ir no mesmo ponto, apanhar outro transporte para me levar até Salimo. Querida irmandade, os irmãos levaram-me até o ponto e quando me deixaram no ponto não tinha nenhum carro e muito lotado, muita gente. Os irmãos olharam aquela gente e disseram, irmão Mendes, você fica aqui, mas logo nós passamos. Se Deus não preparou o carro, vem conosco, toque conosco. E eu fiquei aí, os irmãos foram. Irmandade, e passando algum tempo, agradeço a Deus que eu fiquei cansado de ficar de pé e sentei debaixo de uma árvore, numa pedra, e eu ouvi a conversa e diziam, aqui se vier um caminhão, nós sobe na caçamba. Queridos irmãos, um local onde faz muito frio, não estava preparado para subir numa caçamba, mas então fui me entristecendo. Irmão, fiquei 2 horas sentado, nenhum transporte apareceu e foi ficando cada vez mais lotado. Queridos irmãos, fiquei muito cansado de estar sentado. Levantei e disse, vou começar a andar. Comecei a andar e não olhava atrás, ia me distanciando do ponto. Andei cerca de 150 metros, parei e olhei atrás. E quando eu olhei para trás, tinha uma caminhonete, cabine duplo, e muita confusão. Devido àquela confusão, a poeira levantava, porque um queria subir, o outro puxava, um põe a bagagem, o outro tira. Irmão, todos queriam viajar e havia uma briga terrível naquele lugar. Mas agradeço a Deus que eu de longe comecei a andar na direção daquela briga. Irmão, era uma briga muito feia, mas quando eu cheguei aí ao lado, abri a porta de frente, entrei e sentei. O Senhor fechou todos os olhos e guardou o melhor lugar para nós. Agradeço a Deus, querida irmandade. Fiz aquela viagem, cheguei em Salimo, encontrei a cidade de Alvoroço, há 9 meses que não pousava um avião, e o avião começou a rolar, a fazer as espirais para pousar. Irmão, a cidade de Alvoroço, todo mundo a querer ir para o aeroporto, eu também fui para aquele aeroporto, e o Senhor preparou de viajar, mas para quem não tinha dinheiro, o Senhor preparou de viajar na classe executiva, e eu fiz aquela viagem. Agradeço a Deus, querida irmandade, e fui ainda visitar o outro estado, o estado do Ambo, e quando saí do estado do Ambo, o Senhor melhorou a minha condição. Viajei na primeira classe, irmão. Quando terminei essa viagem, pus a mão no bolso, contei o que tinha sobrado, e eu tinha 2 vezes mais do que aquilo que eu levei. E eu estou aqui a dizer que Deus é bom. Queridos irmãos, louvo e agradeço a Deus por quanto nessa cidade aí de Malange, onde Deus nos dá a graça de fazer atendimento. Agradeço a Deus que foi marcado 2 batismos e 2 santas ceias. E a viagem era de Luanda a Malange,
420 quilômetros e de Malange a Kwanza mais 70 quilômetros. E queridos irmãos, porém, nós chegamos até Malange, tivemos em algumas atividades exercitárias e nós dissemos no servo de Deus, não tem condição de nós fazermos o batismo e a Santa Ceia. Vamos fazer o seguinte, você vai e nós vamos dormir e amanhã eu vou à busca dos irmãos e trazer para a cidade para fazer então um só batismo e uma Santa Ceia. Mas eu tenho que ir muito cedo, porque tarde ficam os guardas, fica cheia as estradas e é complicado andar. Irmãos, fomos dormir e o sono nos levou. Irmãos, quando assustamos já era tarde. Acordei o servo de Deus e eu disse, irmão, vai rápido encher o tanque de batismo que eu vou à busca dos irmãos. Irmãos, e eu peguei no carro, parti. E quando cheguei no lugar, encontrei os irmãos. E quando eu comecei a contar, em vez de ser 12, no máximo 15, eram 25 irmãos. E nós estávamos com uma caminhonete, a Hilux, os irmãos conhecem. Eu disse, agora não tem jeito, como vou fazer? Os 25 sobem, os 25 começaram a subir e todos subiram. Porém, quando terminaram de subir, a caminhonete ficou para estar a pegar voo. A parte de trás baixou e a parte de frente levantou. Irmãos, e eu comecei a andar naquela caminhonete. Irmão, quando andamos 20 quilômetros, era a primeira vila e estava um policial. E o policial, assim que viu, levantou o braço e pediu para encostar. E quando nós encostamos, ele veio ter conosco e disse, moço, essa caminhoneta está muito cheia, então vamos fazer o seguinte, você anda bem devagar para que nada venha acontecer. Louvado seja Deus. E nós continuamos aquela viagem, chegamos no batismo, Deus deu a graça de atender o batismo e deu a graça de atender a Santa Ceia. Irmão, quando terminou a Santa Ceia, é que eu pensei, agora o que é que vou fazer? Aleluia, a estrada está cheia de guarda, a estrada está cheia de policial, mas não tem jeito. Eu trouxe esses 25 irmãos, eu vou ter que levar os 25 irmãos. Querida irmandade, os 25 irmãos subiram e eu comecei, depois do carro e de partida comecei a andar. Irmão, quando cheguei na estrada principal que vai à cidade, aí o Senhor apareceu. O que o Senhor fez? O Senhor mandou uma chuva e a chuva só estava na frente do carro. Os irmãos da caçamba não olhavam. Foram 50 quilômetros de chuva. Querida irmandade, e eu via de longe os policiais, a chuva nos acompanhava. Eles viam a chuva, corriam para não molhar e nós passávamos dando Deus, querida irmandade, quando andamos os 50 quilômetros, são 70 quilômetros, naquele primeiro lugar que o outro policial mandou parar, estava um outro policial debaixo da chuva e ele estava aí parado. Irmão, quando ele nos viu, levantou o braço e mandou parar e nós paramos. E ele disse, moço, a estrada está molhada, por isso vai me fazer um favor, anda bem devagar para que nada aconteça. E nós fomos e voltamos e o nome de Deus está sempre. Queridos irmãos, louvo e agradeço a Deus por quanto o Senhor, desde que me chamou, nunca perdi um culto. Eu tinha um prazer tão grande de estar na presença de Deus e tudo que era culto eu estava presente, tudo que era reunião eu estava presente, tudo que era oração eu estava presente. Irmão, eu estava feliz servindo a Deus na maior alegria, mas louvo e agradeço a Deus que um dia de domingo, eu, na altura era porteiro e era secretário, um dia de domingo, acordei contente para ir na casa de oração. E quando acordei contente, ouvi uma voz que dizia para mim, aleluia, você todo dia vai na igreja, você todo dia vai reunir, você todo dia tem culto,
mas você não percebeu que você perdeu os teus amigos, você já não tem amigos, já não tem amizades, você está sozinho nesse mundo. Irmãos, e essa voz me abalou, e eu fiquei pensativo, e eu disse para mim, é verdade, hoje não vou no culto, hoje eu vou procurar meus amigos, hoje eu vou procurar minhas amigas, hoje vou reconciliar com as minhas amizades. Irmão, mas para quem que nunca perdeu o culto, para quem está sempre na casa de oração, é difícil faltar. Então entrou um pensamento em mim e eu disse, para mim ter certeza que hoje eu vou na igreja, eu tenho que vestir diferente, porque se eu for calça social, vestir bem, eu vou acabar indo para a igreja. Mas para mim, não é mesmo na igreja, eu tenho que vestir camiseta de mangas curtas, tenho que pôr calça jeans e sandália de dedo. E eu vesti assim. E quando eu terminei de vestir, eu disse, agora não vou na igreja. E assim saí e fui à procura dos meus amigos. Irmãos, quando cheguei nos primeiros amigos, não encontrei ninguém. E como não encontrei ninguém, veio um pensamento. E eu disse, a organista está a tocar a meia hora e a Irmandade está por chegar, mas hoje eu não vou na igreja. Fui em outro lugar e não encontrei novamente nenhum amigo. Senhor. E veio o pensamento, a esta hora o culto começou, a essa hora estão a tocar os 3 hinos, mas eu já não vou na igreja. Irmão, fui procurar outros amigos, também não estava ninguém, e veio o pensamento, a essa hora estão a orar, estão na liberdade dos testemunhos, mas eu não vou na igreja. Fui à procura de outros amigos e não encontrei ninguém. O pensamento aí mudou. Aleluia. Eu disse, agora está na palavra. Meu Deus, por que eu não fui na igreja? Por que aconteceu? Irmão, daqui a bocado entrou um pensamento e eu disse, eu vou para a casa de oração. Irmandade, aí esqueci que tinha camiseta, esqueci que tinha calça jeans e comecei a correr, irmão. Eu corri, o meu país faz muito calor e eu suava, estava todo suado. Apanhei um transporte, deixou-me perto da igreja e eu ia correr. O meu objetivo era ouvir amém. Eu disse, nem que chegar no fim do curso a igreja tiver a dizer amém, eu ganhei o dia. E eu vou entrando correr, quando chego na escada da igreja, ouvi do público a perguntarem, onde está o irmão Mendes? Aí congelei, aquela voz falou comigo, disse, você é o porteiro, vai entrar na igreja assim, você é o secretário, vai entrar na igreja assim, as contas estão erradas, vai entrar assim, vão te chamar a atenção. Hoje, irmão, quando eu estava para virar para fugir, o servo de Deus na porta olhou para mim e disse, está aqui o irmão Mendes. Queridos irmãos, fiquei muito envergonhado, eu já não sabia o que fazer. Fui num quartinho e quando abri a porta desse quartinho, encontrei um paletó. Quando eu peguei aquele paletó e pus, o paletó só chegou até aqui, eu sou um pouco alto e só chegou até aqui, querida irmã, e nem tinha nenhum botão. Eu peguei, apertei o paletó assim e comecei a entrar na casa de oração. E quando eu cheguei na casa de oração, foi o dia da minha vitória, fui levantado como cooperador. Tanto guerreou, o adversário tanto fez luta, mas o Senhor permitiu que eu estava lá e que participasse daquele dia. E desde aquele dia, daquela maneira, me puseram sentado aí na frente e até o dia de hoje eu estou sentado aí na frente. Queridos irmãos, muitas são as obras e muitas são as maravilhas. Também agradeço a Deus que um casal de irmãos, cada uma, 2 irmãs brasileiras, foram visitar a nossa nação e no culto de quarta-feira eu despedi que ia fazer uma viagem para servir a Deus. E eu aí para minha casa, tinha um carro muito surrado, o telefone tocou, eu atendi o telefone. As irmãs estavam com muita alegria, dizendo, oh, irmão Mendes, vai para Malange, nós queremos ir contigo, irmão, sente de nos levar. Irmão, e naquela alegria eu disse, sim, com certeza, eu sinto de levar as irmãs. Irmão, quando eu desliguei, aí caiu a ficha. Olhei o carro, era um carro bem surrado, irmão. Toda semana estragava.
Toda semana estava quebrada. Só na altura de servir a Deus é que funcionava. Nunca nos deixou no meio da estrada. Irmão, se pudesse chamar aquele carro de valente, era um valente na terra. Aí eu olhei para o carro e disse: o que é que eu fiz? Peguei o telefone e telefonei para uma irmã que tinha um carro novo. Disse: irmã, sente de nos acompanhar. As irmãs querem ir para Malange conosco. A irmã sente de. Ela disse: vamos ver no momento. Tem que fazer a revisão do carro, tem que trocar os pneus, trocar o óleo, trocar tudo. Se eu conseguir fazer isso tudo, nós vamos. Se não conseguir, irmão, não tem como. E desligou. Saía eu do serviço, 16 horas, 14, 15 horas, o telefone toca. Oi, momento. Já troquei o óleo, já fiz toda a revisão, já falei tudo, amanhã vamos. E eu dei um glória bem gostosa. Mas depois de dar um glória, eu olhei no carro. Eu disse: puxa vida, um carro assim, não é tão novo, pelo menos vou mandar lavar. Aí tem, não sei como chama, que é a estação de serviço, aquelas casas onde lava o carro, lava o motor, lava tudo. E eu então tinha uma ao lado, parei e mandei lavar o carro. E começaram a lavar o carro. Irmão, começaram a tirar aquele jato de água do carro, eu contente de ver o carro apanhar tanta água. Irmão, mas carro velho é complicado, apanha tanta água, quando você aí de partida não pega. De partida não pega. Fiquei provado, irmão. Telefonei para o servo de Deus, Tiago. Servo de Deus veio, mecânico. Mexeu, primeiro deu uma bronca em mim e disse: você tocar velho, quem mandou para lavar aqui? Vai lavar em casa. Irmão, mas começou a nos ajudar, mexeu e não conseguiu. Disse: olha, o problema aqui é de parte elétrica. Telefona para um eletricista. E ele foi. Mas entrou uma fé tão grande no nosso coração e eu disse: telefonei para as irmãs, amanhã às 8 horas vamos partir, tá bom? As irmãs disseram: tá bom. Aí liguei para o eletricista: oh, por favor, vem nos ajudar, vem muito cedo em casa. Graças a Deus, quando foi 6 horas, apareceu e começamos a reparar o carro. Às 8 horas em ponto, o carro deu partida. Fiquei contente já. Irmão, passando pouco tempo, as irmãs chegaram. Tudo preparado, oramos a Deus e as irmãs falaram para mim: irmão Mendes, o teu carro como eu veio, você vai na frente. E nós vem atrás, qualquer coisa nós te socorre, tá bom, tá bom. Aí começamos a viagem. Irmão, e nós a viagem, eu na frente, daqui a bocado o telefone tocou. Quando eu atendo o número das irmãs: o que é que se passa? Irmão, de volta, nosso carro quebrou. Lá sou eu voltando. Lá mexemos, o carro ficou bom. Aí continuamos a viagem. Ficamos numa reta muito comprida e eu via o carro das irmãs não aparece. Mas o que é que se passa? Deixa voltar. Quando voltei, encontrei o carro quebrado de novo. Irmãos, aquele carro naquela vez quebrou tanto, o que faltou o carro velho, empurrar o carro novo para concluir a viagem. Então é assim que é o nosso Deus, irmão. Querida Irmandade, estamos com muita alegria de estar aqui na presença de Deus, por essa preparação. Irmãos, o tempo não ajuda muito, mas é grande a alegria do nosso coração. Portanto, por um caminho, Deus preparou essa viagem. No meu país, ninguém pôde sair, ninguém pôde dar entrada para um visto para aqui para o Brasil. E quando nós pensamos, o Senhor é aquele que é dono de todas as coisas. Ele coloca anjo na nossa frente. Ele abre portas que não estão abertas. Irmão, se hoje nós estamos aqui, não é a nossa condição. É Deus na nossa vida. É a misericórdia de Deus que tem vindo à nossa frente. E onde nos passa, nós temos sentido a poderosa mão de Deus em nosso favor. Assim, queridos irmãos, ao sair do meu país, de Angola, da minha nação, dos locais que Deus dá graça de atender, eu sou portador das saudações. Desejo transmitir e levar as vossas saudações com a paz de Deus. Agora eu peço comunhão. Sabe por quê? Porque visita tem que se pagar, né? Ninguém dá glória, irmandade. Será que a irmandade
Irmandade não gosta de pagar visita. Irmandade, mas não custa chegar em Angola. Quando chegar em frente do mar, vai sempre reto. Não precisa curvar nem à esquerda nem à direita. No outro lado do mar, quando encontrar terra, é lá Angola. Já tem um povo que dá glória, já tem um povo que vai receber. Então eu convido toda a Irmandade a nos visitar naquela nação. Grato sou a Deus por tudo, por essa oportunidade. Grato sou a Deus por estar diante da querida Irmandade. O nome de Deus seja hoje e eternamente louvado. Deus seja louvado. Agradeço a Deus nesta noite pela liberdade que Ele me concede de estar congregado com a Irmandade. Já há muitos anos que eu congreguei aqui, se eu não me engano, faz mais de 20 anos. Estive aqui uma noite congregado junto com o irmão Flávio, meu conservo do ministério. Mas hoje o Senhor preparou esta oportunidade de estar aqui junto com a Irmandade. Meu coração está jubilando de alegria. Louvado seja Deus. Já sentimos a presença de Deus dentro do nosso coração, irmão. Irmãos, eu agradeço o Senhor por estar aqui para falar esta parte que o Senhor nos deu esta liberdade de se congregar nas casas de orações, através desse rodízio, para falar das coletas da obra de Deus, que a necessidade é tão grande que das nossas reuniões, os servos de Deus tudo reunido, sentiram da parte de Deus que os diáconos e os anciãos também visitassem as congregações para relatar para a Irmandade que a cada dia que passa, mais a necessidade vai se apresentando entre o povo de Deus, irmãos. Eu louvo a Deus que nesses dias que estamos trabalhando nesta parte, o Senhor tem abençoado grandemente, tem colocado no coração do povo de Deus o dom do amor, o dom da caridade e principalmente o dom da piedade, irmãos. Louvado seja Deus. Nós só temos que louvar e agradecer este Deus, que o Senhor tem nos ajudado nos atendimentos, aonde o Senhor tem enviado nós e tem determinado pela revelação do Espírito Santo, em tudo o Senhor tem sido glorificado, irmãos. E o Senhor tem colocado no coração deste povo este dom maravilhoso, que é o dom da caridade, irmão. Nós sabemos que lá fora no mundo, muitas criaturas fazem tantos eventos para ajudar o pobre, as pessoas que moram debaixo dos viadutos, que são pobrezinhos, e lá eles trabalham, mas aqui dentro, entre nós, quem trabalha é o Espírito Santo de Deus. É Ele que move o coração de cada um de nós para servir o Senhor nesta parte tão importante das coletas da obra de Deus, irmão. Eu louvo a Deus que por estes tempos que eu sirvo o Senhor nesse ministério, tenho visto muitas obras, muitos milagres e muitas maravilhas nos atendimentos que o Senhor tem nos dado de fazer, irmão, de visitar a casa do pobre, do necessitado, porque está escrito na palavra de Deus que o pobre sempre teremos no nosso meio, irmão. E bem-aventurado aquele que atende o pobre, está escrito na palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que atende o pobre, o Senhor alonga os seus dias de vida na face da terra. Glória ao nome do Senhor. Então, queridos irmãos, nós que somos diáconos e as irmãs da obra da piedade, nós contemplamos muitas maravilhas, e a Irmandade também, como Deus colocou nos vossos corações este dom da piedade e da caridade, toda a Irmandade tem liberdade também de visitar a casa do necessitado e fazer aquilo que Deus ordene a cada um de vós, irmãos. Louvado seja Deus. Então, irmãos, as coletas é um mandamento deixado pelo Senhor, constituído desde o princípio desta obra. O Senhor vem prosperando, vem abençoando o seu povo, e eu louvo a Deus, irmão, nesse tempo que eu sirvo o Senhor, e eu tenho certeza que toda esta Irmandade, em todo o tempo que todos vós servem o Senhor, nunca nós vimos de nossos irmãos num farol das ruas mendigando pão. Glória ao nome
nome do Senhor, irmão. Eu falo diante de Deus que eu nunca vi, porque Deus colocou no coração da Irmandade o dom do amor, irmão. Trabalha com o amor no seu coração, serve a Deus. Aquilo que Deus te pediu já não é teu mais, é dele, irmão. Serve a Deus com alegria nesta obra, e o Senhor te retribuirá, não uma vez nem duas, mas quadruplicadamente. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. O Senhor abençoará o teu trabalho. A porta que está fechada, Deus abre. Glória ao nome do Senhor. E se tem alguma porta de algum espírito no teu caminho, hoje o Senhor vai fechar ela, para você glorificar o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor, porque tem porta, irmãos, que às vezes nós abrimos e deixamos o adversário entrar na nossa vida, mas tem porta que é o adversário que inviste, que bate, empurra até que ela abre, e se nós não vigiar, ele entra, aleluia, e faz um estrago na nossa família, até no meio da nossa irmandade. Mas se nós vigiar e servir a Deus de coração, a porta que ele abre, o Senhor vai fechar nesta noite. Glória ao nome do Senhor. Irmandade, se tem algum ouvinte entre nós, saiba que aqui no meio deste povo, o ministério da obra de Deus, nenhum de nós temos salário. Nosso salário é a vida eterna com glória. Ainda nós somos ensinados e doutrinados a contribuir nas coletas da obra de Deus, irmão. E aquilo que nós damos com a mão, a outra não precisa saber, mas aquele que está aqui entre nós nesta noite, ele conhece coração por coração aqui nesta noite. E aquele que nesta noite abrir a sua mão para o Senhor te promete aqui nesta hora: eu vou abrir as duas na tua vida. Aleluia, vou abençoar o teu salário, vou abençoar a tua aposentadoria, vou abençoar o teu familiar. Aleluia, aquilo que você me pediu está na minha mão, te diz o Senhor. Santo é o nome do Senhor, é o Deus que nós servimos, é o Deus do chá. Quando nós achamos que o Senhor não chega, o Senhor aparece e fala: cheguei, meu servo, estou aqui, pede o que você quer. Aleluia, glória ao nome do Senhor, irmandade. Então hoje nós estamos aqui dentro de uma casa linda e maravilhosa, toda iluminada. Antes de nós entrar aqui, alguém passou aqui limpando, alguém limpou, lavou, limpou, gastou energia, gastou produto de limpeza, irmão, e nós estamos aqui dando glória a Deus, um ar condicionado, gostoso, fresquinho, irmãos, tudo isso tem um valor para pagar no final do mês. Glória ao nome do Senhor. Então é o que Deus me dá, irmandade, de esclarecer para a irmandade aquilo que Deus já te colocou no teu coração. Aleluia, não é mais teu, é do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Agradeço a Deus por esta alegria de estar junto com a irmandade. Posso contar uma obra? Glória a Deus. Aleluia. Ainda tem uns minutos, o Senhor dá a graça de louvar a Deus com algumas obras que o Senhor tem operado no meu ministério, desses 28 anos que eu estou servindo a Ele, nesse santo ministério. O Senhor tem dado a graça de ver muito o Senhor operar. Logo que eu fui ordenado para diácono, ali na Vila Prudente, ali já tinha o irmão Flávio e o irmão Roberto Greco. E o irmão Flávio falou para mim: o irmão é novinho de diácono, foi ordenado esses dias, o irmão senta lá na frente com os anciãos e eu fico aqui com o Roberto aqui atrás. Quando eu estiver cantando o último hino, o irmão vem aqui para trás, fica na porta para a irmandade saudar e conhecer o irmão. Naquele tempo nós não tinha caixinha de coleta, nós recebíamos as coletas e colocava nos 4 bolsos, que hoje nós temos as 4 coletas da obra de Deus. E ali, uma noite, eu estava na porta, passou uma irmãzinha por mim, bem já de idade, me saudou e me entregou uma coleta. Eu perguntei: para que finalidade essa coleta, irmão? Ela falou: irmão, é para a obra da piedade, irmão. Eu falei: tá bom, irmã. Eu fui colocar aqui no meu bolso, que sempre que eu recebo alguma oferta da obra que é para a obra da piedade, eu coloco aqui do lado do meu coração, aqui nesse bolsinho. E eu fui colocar a coleta, mas eu não consegui colocar aquela importância dentro do meu bolso, e o Senhor me tomou em livre
línguas, eu comecei a manifestar em linguagem ali na porta da igreja, os irmãos em volta ali, o Senhor começou a visitar todos eles também, e o Senhor me manifestava na minha boca, eu segurando aquela importância, e o Senhor falou para mim em voz humana: olha quanto a minha serva deu na minha obra. Falei: Senhor, as coletas são anônimas, nós não devemos olhar. O Senhor falou: tu és meu servo, eu te autorizo a olhar. Eu abri a minha mão, quando eu abri a minha mão, era uma moeda de 1 centavo. Ali o Senhor falou no meu coração: a minha serva deu tudo o que ela tinha na minha obra, agora você vai atender ela. Glória ao Senhor. E eu comecei na casinha dela, lá na comunidade. Eu chegava lá todo mês com uma cesta básica, alguns valores para ela pagar a continha dela de luz. É uma casa que tem uma portinha assim no meio da porta. Quando eu batia lá, ela abria a portinha, que ela via que era eu, ela corria lá, punha um véuzinho na cabeça e vinha abrir a porta. Quando ela abria a porta, ela falava: ô filhinho, Deus que te abençoe, filhinho. Amém, irmã. E nós agradecíamos o Senhor. Um dia eu cheguei lá com a cesta básica, ela abriu a portinha, que ela me viu, ela pegou o véuzinho, colocou de novo e abriu a porta e falou: ô filhinho, agora você não vai precisar vir mais aqui, filhinho. Falei: por quê, irmã? Ah, filhinho, eu fiz um teste ali no banco no Ipiranga para servir cafezinho, agora eu estou trabalhando e agora eu tenho um salário para dar na obra da piedade. Glória ao nome do Senhor. Hoje ela está com 96 anos, servindo o Senhor junto conosco. Ela vai congregar, a coletinha dela está lá. Glória ao nome do Senhor. Irmandade, serve a Deus, irmão. A gostosura dessa obra é nós servir o Senhor. Não importa onde Deus te mandar, não importa aquilo que você faz na obra, importa que o teu coração é de Deus, irmão. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Um dia eu cheguei na Vila Prudente, o porteiro me saudou e falou: irmão Hélio, teu irmão quer falar com o irmão. Eu falei: depois do culto eu converso com ele. Depois do culto eu fui saudar ele. Eu falei: da onde o irmão é? Eu sou da Bahia, irmão Hélio. Eu estou morando aqui na favela, eu queria uma visita do irmão. E eu fui lá visitar a casinha dele, morando num quartinho. Cheguei lá, tem um colchão em cima do estrado, um colchão de casal, e ele dormindo ali com a esposa, os 3 filhinhos dele. E ali o Senhor falou para mim: atende o meu servo. Falei: Senhor, não tem aonde pôr nada aqui, Senhor. Tinha uma caixa de quadrada lá no chão, umas panelinhas, um fogareirinho onde a irmã estava cozinhando. E o Senhor falou: atende o meu servo. Falei: Senhor, mas não tem onde pôr nada aqui, não cabe nada, Senhor. Eu voltei e falei com o irmão Flávio, meu conservo: irmão Flávio, a necessidade lá é esta. Ele falou: irmão Hélio, vamos levar na reunião do Braz, vamos ver o que Deus prepara. E nós levamos na reunião dos servos de Deus, diácono mais antigo, falando com eles. O Senhor tocou no coração deles de nos ajudar, e ali o Senhor preparou uma boa importância para nós. Saímos de lá com o envelope cheio. Glória ao nome do Senhor. Fomos lá na comunidade, compramos um sobradinho para eles lá. Colocamos eles dentro do sobradinho. Eu falei com o Senhor: agora tá bom, Senhor, agora eu vou trabalhar. Eu comecei a levar tudo que Deus preparava: geladeira nova, fogão novo, guarda-roupa novo, cama nova, bercinho para as crianças. E ele foi enchendo tudo aquele sobradinho. Sofá novo o Senhor foi preparando. E irmãos, um dia eu cheguei na congregação, aquele porteiro falou: irmão Hélio, aquela família já foi atendida. Eu falei: irmão, só falta um armário de cozinha. Ele falou: então Deus já preparou o armário de cozinha. No outro culto ele me entregou a nota fiscal, falou: vai lá no Parque São Lucas, pega o armário e leva para a irmã. Eu peguei a minha caminhonete, meus 2 filhinhos pequenos, e fomos lá na loja, pegamos o armário e viemos descendo a Avenida Luiz Inácio de Anhaia de Melo, uma avenida muito movimentada, bem em frente a uma concessionária. Acabou a gasolina da perua, parou a perua, fui lá, o tanque seco. Falei com meus filhos: vamos empurrar. Empurrou, veio uns irmãos uns rapazes da concessionária, ajudou a empurrar, encostamos a caminhonete lá. Fui no posto, peguei 3 litros de gasolina num saquinho de plástico, colocamos lá, eles empurraram a perua funcionou e nós fomos lá entregar o armário. Entregamos o armário, ficou completa a obra na casa da irmã, glorificamos a Deus, oramos
e voltamos para nossa casa. Na mesma avenida eu falei com meus filhos, vamos parar aqui, o papai vai pôr mais um pouquinho de gasolina, senão o papai fica na rua. Cheguei, a moça veio, eu entreguei a chave para ela, falei, abastece com tanto lá de dinheiro, falei para ela o valor. Ela foi lá, mas ela voltou rápido. Quando ela voltou, ela falou, o que o senhor quer que põe lá? Eu falei, é gasolina, minha filha. Falou, moço, o tanque está derramando, moço. Glória ao nome do Senhor. É o Deus que nós servimos, irmão. Dá glória a Deus. Aleluia. Obedece o Senhor nesta noite, que eu vou fazer uma obra na tua vida, que você vai ficar espantado com a minha obra. Glória ao nome do Senhor. É o Deus do charme, é o Deus que aparece na hora da nossa grande necessidade. O Senhor chega e nos ajuda. Bendito é o nome do Senhor. Mais uma hora. Está gostosa a comunhão, irmãos. Se nós fosse contar o que Deus tem feito no nosso ministério nesse tempo, nós ficaríamos aqui a noite toda. Mas o Senhor está trazendo outra obra para contar para a Irmandade, rapidinho. Deus estava ali na Vila Prudente, nós sempre hospedávamos ali 140 servos de Deus que vinha para a RGE, reunião no Brás. E nós, eu mais o irmão Flávio, separava ali ternos, camisas, sapato, para dar para aqueles anciães, diácono, operador que nós via que estava precisando. E terminando a reunião lá no Brás, eu vim correndo para a igreja, fiquei com as irmãs ali dentro do quartinho, separando tudo ali. A hora que os irmãos chegassem da reunião, eles já iam para a rodoviária ou para o aeroporto para ir embora, que já tinha terminado a reunião na sexta-feira. Eu estava ali com as irmãs, eu vi que passou um ancião e um diácono com as malas indo para a rodoviária. Falei, irmão, paz Deus, o irmão já vai, irmão Hélio, nós vamos embora, vamos para a rodoviária. Falei, ô irmão, o Senhor mandou te dar essa sacola. Eu peguei a primeira sacola que estava lá no chão. Peguei a sacola, falei, irmão, o Senhor falou no meu coração, dá para o ancião. Falei, Senhor, não é para o diácono? O Senhor falou, não, é para o ancião. E eu chamei o ancião e entreguei para ele. Ele falou, ô irmão Hélio, a mala está arrumadinha, eu vou levar assim mesmo, tudo bem? Tudo bem. E ele levou assim a sacola na mão, pegaram o ônibus na rodoviária e foram para o Rio Grande do Sul. Eles moram em Rio Grande do Sul. E eu fui trabalhar em Porto Alegre, eu fiquei lá 40 dias trabalhando lá, e eu aluguei um carro lá para trabalhar e congregar. Eu ponhei amizade com os moços lá, e eles pediram para mim, irmão Hélio, leva nós na reunião da mocidade em Canoas. Canoas é ligado com Porto Alegre, assim, outra cidade. Aí eu falei, leva. Aí nós fomos na reunião da mocidade. Chegando lá, eu sentei no banco do ministério, não tinha nenhum irmão. De repente chegou o ancião que ia atender a reunião. Quando ele me viu, ele falou, irmão Hélio, mas o irmão aqui em Porto Alegre. Irmão, estou aqui, eu vim trazer uns jovens aqui na reunião. Falou, irmão, eu queria contar uma obra para o irmão, queria encontrar com o irmão. Falei, então conta, irmão. Falou, mas eu vou contar lá em cima da tribuna, para a mocidade ouvir a obra. Falei, tá bom. Aí ele contou, Deus saiu lá da Vila Prudente, o irmão Hélio Diácono me entregou uma sacola, eu peguei o ônibus e vim para a minha cidade. Quando eu fui descendo na rodoviária da minha cidade, tinha tanta gente embarcando nos ônibus, que era um sábado de manhã, e eu fui descendo do ônibus. Quando eu fui descendo do ônibus, veio um irmão correndo no meio daquele povo, e falou, ô irmão, o irmão está chegando das reuniões de São Paulo? Irmão, estou chegando das reuniões. Ô irmão, e a minha farda verde, irmão? O farda verde, irmão? Irmão, antes do irmão ir para São Paulo, o irmão pregou uma palavra aqui, que a minha farda verde estava a caminho. Eu preguei essa palavra, o irmão pregou, irmão, o irmão pregou. O Senhor falou para o ancião, esse que está dentro da sacola não é teu, é para esse meu servo. Glória ao Senhor. Ele falou, irmão, pega essa sacola, Deus está mandando tirar. O irmão abriu a sacola, quando ele tirou para fora, era um terno verde. Ele ajoelhou ali, o Senhor batizou ele com a promessa do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. É o Deus que nós servimos, irmão. Às vezes nós exortamos a irmandade, aquele vestidinho que não te serve mais, traz para nós. Aquele terninho que não te serve, traz para nós, que nós vamos atender a irmandade. E a irmandade às vezes pergunta para vocês mesmos, aonde vai? Como é ter feito o atendimento? E hoje o Senhor está dando esse conselho para a irmandade. O que você tem, traz para nós, que o Senhor vai ser glorificado. Glória ao nome do Senhor. Irmão, só mais uma. Glória. Irmandade, o Senhor vai trazer nas obras, irmão. Vou contar uma obra que Deus fez comigo. Irmãos, o Senhor deu a graça de trabalhar muitos anos. Eu abri uma empresa, tenho até aberta até hoje essa empresa. Eu dei serviço para várias pessoas. E veio um senhor pedir serviço para mim, eu dei.
serviço para ele. Eu falei: seu João, o senhor traz os seus documentos que eu vou registrar o senhor. Ele falou: não, meu filho, eu sou sargento aposentado da polícia, eu ganho bem, eu trabalho com você aqui para mim não ficar dentro de casa. Tá bom, tá bom. E ele foi trabalhando. Outro dia eu cheguei nele e falei: seu João, os outros são registrados, traz os seus documentos. Não, meu filho, você tem muitos filhos, porque eu tenho 7 filhos, viu, irmãos? O senhor me deu 7 filhos, mas estão todos dentro da graça. Aleluia, todos servindo a Deus. Aí ele falou assim: tá bom. E ele foi trabalhando comigo. Quando inteirou 7 anos que ele estava trabalhando comigo, a filha dele fez um curso para oficial de justiça e foi trabalhar no Fórum de São Paulo. E ela ficou por dentro das leis. E ela falou para ele: olha, pai, se o senhor levar esse homem na justiça, eu vou receber muito dinheiro. Leva ele na justiça. Ele nunca registrou o senhor. Falou: é mesmo? E quanto é? Eu vou mandar um advogado fazer as contas para o senhor. E eu falo. E ela fez as contas, o advogado, naquele tempo falava era de milhões de cruzeiros. Aí o advogado falou: o senhor tem direito em 10 milhões de cruzeiros. E ele mudou o comportamento dele dentro da minha empresa. E eu falei: seu João, está tudo bem? Não, eu quero meus direitos agora. Agora eu quero meus direitos. Eu falei: seu João, eu pedi para o senhor que eu registrava. O senhor: não, quero meus direitos. A minha filha falou que eu tenho direito de 10 milhões de cruzeiro. E olha lá, hein, te falo, hein, eu quero um cheque ouro do Banco do Brasil. Falei: seu João, que é isso? Não quero nem saber. Tá bom. E naquele outro dia eu já recebi a intimação do fórum para comparecer no Fórum do Trabalho lá na Liberdade. Quando eu recebi aquela intimação, eu cheguei para ele no trabalho e falei: olha, por favor, eu já recebi a intimação, o senhor está dispensado, vai com Deus. Tá bom, você vai acertar com o homem da capa preta lá, tá bom? Eu falei: tá bom, senhor João, tá bom. Você acerta lá com o homem da capa preta? Eu falei: tá bom. E aquela aflição entrou dentro do meu coração, da minha esposa, porque eu fui orar ao Senhor. Falei: Senhor, tudo que tu me deu foi para mim obrigar minha família. Que ele foi lá na porta da minha casa e falou para minha esposa: se o Hélio vender essa casa e esses 2 carros que ele tem, não dá para me pagar. Minha esposa chorando, eu falei com ela: vamos buscar a palavra hoje? Vamos buscar a palavra na Vila Prudente? Porque o importante, nossa irmandade, presta atenção, é nós honrar os servos de Deus que atendem na nossa comum, para buscar uma confirmação de Deus. E eu falei com ela falou: vamos aonde? Que igreja? Eu falei: vamos buscar na nossa comum. Vamos ver o que Deus fala com nós lá na boca do nosso ancião, ou do nosso cooperador. Tá bom, e fomos. A audiência era quarta-feira de manhã. Na terça-feira à noite nós fomos congregar. E na hora da oração, eu era músico naquele tempo. Isso aí faz mais de 30 anos. Eu sentei no meio dos músicos e na hora da oração da comunhão eu clamei muito a Deus, pedi para o Senhor. Quando chegou na hora da oração da igreja, a irmandade não orava, ninguém orava, e o povo clamando e clamando, o Senhor falou: abre a tua boca e ora junto com o meu povo. E eu abri a minha boca e comecei a orar, e a irmandade acompanhando aquela oração, e toda a irmandade pediu: Senhor, revela a tua palavra, fala com nós nesta noite. E a oração foi assim. E na hora da palavra o Senhor revelou ao irmão Elias de Camilles 6 de Daniel na cova dos leões. E ele foi pregando, tem hora ele falou: tem um irmão aqui que ele está dentro da cova e o leão está em volta dele. Irmão, o Senhor vai fechar a boca dos leões e a cara que você vê nunca mais tu verás. Falei: Senhor, é minha esta palavra, Senhor. Segurei naquela palavra. No outro dia de manhã eu liguei para o irmão Elias. Falei: irmão Elias, eu pedi para o irmão orar por mim. O que foi, irmão Hélio? Ô, irmão Elias, eu estou com uma causa na Justiça do Trabalho. Agora, 1h da tarde eu tenho audiência. Ele falou: irmão Hélio, lá patrão não ganha causa, irmão Hélio. Falei: mas e a palavra que o irmão pregou ontem? Falei: então se o irmão está na palavra, vai que o Senhor é contigo. Glória ao nome do Senhor. Deus sabe porque está dando de contar esta obra aqui hoje. Aleluia. Se você não creu, a partir de hoje você vai crer que Deus fala aqui em cima com a tua alma, irmão. Glória ao Senhor. Fui para a audiência. Chegando na rua, eu vi ele e o advogado dele do lado de lá da rua, e eu sozinho, acompanhado só com o Senhor. A juíza, entramos dentro de uma sala, uma mesa grande, a juíza na cabeceira da mesa, e os dois sentaram do lado de lá da mesa, e eu do lado de cá. Quando eu fui entrar na sala, eu falei com o Senhor: Senhor, eu quero aquele anjo que estava lá com Daniel, Senhor. Põe ele aqui do meu lado, Senhor. Aí eu vou te glorificar, Senhor. Glória ao nome do Senhor. E ali, quando a juíza abriu a audiência, ela perguntou para ele:
Seu João, o que o senhor deseja, seu João? E ele com a cabeça baixa, não respondeu ela. Ela falou, seu João, pela segunda vez, o que o senhor deseja? Ele com a cabeça baixa, não falava nada. Pela terceira vez, seu João, o que o senhor deseja? Ele com a cabeça baixa e não falava nada. O advogado dele, com os braços cruzados, balançava na cadeira para frente e para trás. Ela perguntou, e o senhor, doutor, o que o senhor deseja? O advogado não falava nada. Pela segunda vez, doutor, o advogado não falava nada. Pela terceira vez, doutor, o advogado não falava nada. Ela olhou para mim e falou, seu Hélio, ele está pedindo 10 milhões de cruzeiro, mas como eles não falam, o senhor tem 220 cruzeiros para dar para eles? Eu falei, eu tenho, então está encerrada a audiência. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Deus fecha ou não fecha? A porta que ele fecha, ninguém abre. Glória ao nome do Senhor. O Senhor vai abrir muita porta aqui hoje. A porta da tua crença, a porta para você servir a Deus, a porta para você contribuir nas coletas, a porta para você viajar na obra da glória a Deus, irmão. Santo é o nome do Senhor, aleluia. O Senhor fecha a boca até do nosso adversário, irmão. Glória ao nome do Senhor. Dia que Deus preparar de voltar aqui, eu quero contar muitas obras do meu ministério para a Irmandade. Agradeço a Deus por essa força, Deus seja louvado.